com muita alegria que estou novamente convosco nestes programas da TV Canção Nova. Como jesuíta, como padre, alegro-me de poder colaborar com a Canção Nova neste projeto de evangelização. É um projeto bonito e um projeto de uma necessidade muito grande para nós e para o mundo. A Canção Nova nos ajuda a evangelizar, é a sua missão, é o seu carisma, a evangelização, através dos meios de comunicação social. Então, terminei a semana passada 50 programas no santuário. Por acaso, o programa que resumiu, de algum modo, os outros 49, foi também gravado em Fátima. Mas hoje vamos começar uma nova série, uma série nova, que não tem nada a ver com o santuário, apesar de estarmos numa capela. Este programa vai ter outro nome, vai falar sobre outras realidades, vai ajudar-nos a interiorizar outras facetas da nossa vida espiritual e humana. Então, o nome do programa que escolhemos foi Ordenar a Vida. Ordenar a vida porquê? Porque vamos refletir ao longo de muitas semanas, refletir e se calhar convidar-vos lá em casa a rezar, a seguir a nossa reflexão em oração sobre os exercícios espirituais de Santo Inácio. O que são os exercícios espirituais de Santo Inácio? Santo Inácio foi um homem e um santo que já viveu há mais de 450 anos. É fundador de uma ordem religiosa que se chama a Companhia de Jesus, da qual eu sou membro. O Papa também é jesuíta, também entrou na Companhia de Jesus. Então, pensar nos exercícios espirituais é, antes de mais nada, pensar no instrumento de Deus que os escreveu, que os fez, que os pregou aos outros, os deu a outras pessoas, deu no sentido de pôs outras pessoas a rezar, a fazer esta experiência. Um dos grandes, dos primeiros, que fez a experiência dos exercícios foi São Francisco Xavier, que havia de ser companheiro de Santo Inácio e havia depois partir para as missões do Oriente, hoje considerado e nomeado pela Igreja, pelo Papa, como o padroeiro mundial das missões, como o grande missionário do Oriente. E tudo começou na experiência dos exercícios espirituais. Os exercícios espirituais são um livro que Santo Inácio escreveu, mas este livro não é para ser lido. Não aconselho a ninguém, a nenhum de vós, que pegue no livro para o ler. Não é para isso. Este livro é para ser rezado, é para ser meditado, com as orientações, com os comentários, com as diretrizes que Santo Inácio aqui colocou. Nós vamos fazendo uma caminhada espiritual, um caminho espiritual. Então, ter um livro ajuda para seguir um bocadinho também as instruções que eu aqui der no programa, mas o mais importante é servir-se do livro para caminhar na oração, para ir fazendo uma experiência orante. O que são os exercícios espirituais? Inácio explica que, assim como há exercícios físicos, andar, correr, pular, saltar, há também exercícios espirituais, que é orar, vocal e mentalmente, fazendo meditação, Lectio Divina, que é examinar a consciência. Exercício espiritual é também
a oração de contemplação, que se pode fazer de muitos modos, na capela, no quarto, na rua. Hoje há quem faça exercícios espirituais recolhidos no silêncio durante 3 dias, ou durante 8 dias, ou até durante um mês. Estes exercícios de Santo Inácio, os tais que ele escreveu, foram programados para serem feitos durante mais ou menos 30 dias, diz ele. Mais ou menos 30 dias. Então é uma experiência espiritual riquíssima. Na companhia de Jesus, nós fazemos 2 vezes na vida, pelo menos, os exercícios espirituais. Quando entramos naquilo que se chama o noviciado, e depois já de sacerdotes, depois de padres, terminada a nossa formação filosófica, teológica, voltamos já sacerdotes a fazer a experiência dos exercícios espirituais. O Papa Francisco fez pelo menos 2 vezes os exercícios espirituais de 30 dias do mês inteiro e ajudou outros a fazê-la, como mestre de noviços e também como jesuíta, antes, com certeza, de ter sido nomeado bispo. Então, é esta experiência que nós nos propomos ir fazendo ao longo de muitas semanas. Quando no livro dos exercícios, Santo Inácio divide este livro em semanas. Primeira semana, segunda semana, mas cada semana não significa 7 dias. Quando o retiro é de mês, a primeira semana pode ter 5, 6 dias. Enquanto a segunda, pois lá chegaremos para explicar o que isto é, enquanto a segunda semana habitualmente são 9, 10 dias de oração, de contemplações, para interiorizar o conteúdo da segunda semana dos exercícios. A terceira semana, um pouquinho mais curta, 4, 5 dias, em que se reza a ceia e a paixão do Senhor. E depois, a quinta semana, também mais ou menos do mesmo tamanho, com os mesmos dias, em que se reza a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. Então é uma caminhada orante de libertação interior. Daí o nome que se pôs a este programa, Ordenar a Vida. Daí também o nome que Santo Inácio usa para dizer que os exercícios espirituais são para ordenar a vida. Ordenar a vida significa que a vida está desordenada. Não é só porque a secretária tem os papéis fora de sítio, não só porque os sapatos não estão bem arrumados, não só porque na cozinha as coisas não estão tão bem postas como deviam. Não, não é isso. É dentro de nós, cada cristão, cada cristã tem desordens cá por dentro. Então esta caminhada é para nos ordenar a vida, contemplando a vontade de Deus, diz Santo Inácio, tentar ordenar a vida segundo a vontade divina. Dentro de si, meu irmão, minha irmã, dentro de mim, dentro de cada um de nós, há coisas desordenadas, há paixões desordenadas. Às vezes há orgulho, há vaidade, há amor próprio, há soberba. Às vezes não rezamos tão bem nem tanto como devíamos. Vivemos uma vida pouco ordenada pela bússola. E a bússola é o amor de Deus. A bússola é a palavra de Deus. A bússola que nos guia para o norte, e o nosso norte é Deus Nosso Senhor, é a sua vontade. Então ordenar a vida é isto, é tentar rezar para buscar a vontade de Deus e cumpri-la no dia-a-dia da vida. Veja que coisa bonita. Recolhermos em silêncio, recolhermos em oração, com um percurso mais ou menos longo. Há quem faça hoje exercícios só de 3 dias, chamados mini-exercícios. Há quem faça de
7, 8 dias, uma semana, mas eles propriamente foram compostos, redigidos, escritos, postos em livro para ajudar as pessoas a fazer a grande experiência dos 30 dias de exercícios. E Inácio vai orientando quer a pessoa, padre, religiosa, leigo, quer a pessoa que dá os exercícios, orienta, quer a pessoa que o está a fazer, que está a rezar, que está à escuta de Deus, que durante o dia, se os exercícios são em silêncio, passa pelo menos, ou ocupa o dia pelo menos em 4, às vezes 5 horas de oração. É esta caminhada que é feita para ordenar a vida. Eu próprio, há uns anos, escrevi este pequeno livro, este livro que se chama exatamente Ordenar a Vida, que o livro é uma ajuda, um comentário sobre o livro dos exercícios. Este livro comenta cada passagem, cada parte, cada semana, dá orientações para a pessoa que dá os exercícios e também para as pessoas que o rezam. Eu encontro muita gente que hoje, pegando neste livro que eu escrevi há uns anos, fez dele o seu manual de oração inaciana. Fez dele o manual de oração para ordenar a sua vida, com matizes diferentes, percorrendo as tais 4 semanas dos exercícios inacianos, tentar aprofundar a vontade de Deus, discernir a vontade de Deus e caminhar neste desejo de uma vida em maior fidelidade, em maior entrega, em maior, santidade. Os exercícios são para isso. O próprio Santo Inácio diz de uma maneira muito clara que os exercícios espirituais, para se vencer a si mesmo, cada um de nós tem que se vencer a si mesmo, ao seu orgulho, ao seu amor próprio, à sua vontade, aos seus apegos, apego ao dinheiro, apego a amizades doentias, apego à preguiça, a tanta coisa. Vencer-se a si mesmo e ordenar a sua vida sem se determinar por feição alguma desordenada. A gente tem feições desordenadas, está apegado a pessoas, a coisas, a casa, a automóvel, às vezes a vícios grandes, como o álcool ou a droga. São apegos. Apegado a pecados que também nos prendem, e temos que, através desta caminhada espiritual, ordenar a vida, sem nos apegarmos a feição nenhuma desordenada. Ordenar a vida para Inácio de Loyola era algo que ele próprio experimentou. Um homem com muitos vícios, um homem pecador, um guerrilheiro, um homem, um militar, com paixões, com dificuldades grandes na sua própria vida, como ele próprio diz, pecados. Ele percebeu bem que a ação de Deus a seguir aos grandes momentos da sua conversão lhe pediam exatamente este caminho para ordenar a vida. Foi percebendo também que, quando propunha às pessoas a oração, os exercícios, as pessoas ficavam com uma vida mais ordenada. Muitas delas até discerniam outro modo de viver, como, por exemplo, entrar para um seminário, ou ir para a vida religiosa, ou entrar na companhia de Jesus.
ao fazer-se missionário na companhia como São Francisco Xavier. Então, este percurso não só é algo pessoal, entre mim e Deus, no íntimo do mim próprio e da minha oração, mas é também algo maravilhosamente feito em comunidade e para a comunidade, feito em igreja e para a igreja. Eu quero ordenar a minha vida porque a igreja, a paróquia, as missões, a família precisam que eu seja um homem e uma mulher mais ordenado segundo a vontade de Deus, sem feição alguma desordenada, sem apego desordenado, buscando sempre e só a vontade de Deus Nosso Senhor. Como já disse há pouco, os exercícios têm 4 grandes blocos, as chamadas semanas, mas eles começam com um texto que depois haveremos de refletir nele e rezar, com um texto que se chama Princípio e Fundamento. Princípio porque está no começo e é a origem do resto, e fundamento como o alicerce de tudo aquilo que vem para diante. Um texto hoje muito necessário, devido aos critérios das pessoas, ao seu modo de estar, à sua vida. Rezar este princípio e fundamento nos abre à grande experiência das 4 semanas dos exercícios. Não se assuste por isto, porque estes 30 dias se podem, resumindo, fazer em 7 ou em 8. Há quem os faça até em menos tempo. Então, qualquer um de nós pode, de vez em quando, uma vez por ano, 2 em 2 anos, 3 em 3, fazer esta experiência espiritual. Na tal primeira semana, que, como eu disse, num retiro de mês, ocupará, porventura, rezando também o princípio e fundamento, o tal texto que vem no início logo dos exercícios, demorará talvez 5, 6 dias. É a semana em que se reza o pecado, a misericórdia, em que se está diante de Jesus crucificado a rezar o pecado de Adão e Eva, o pecado do mundo, o nosso pecado, e deixarmos embeber da misericórdia que nos converte. São uns dias maravilhosos de oração, mesmo quando tomamos consciência que temos mais pecados que aquilo que pensávamos e que a nossa vida precisa de se ordenar e precisamos de nos desapegar de tudo aquilo que é apego. Depois vem uma segunda semana, como disse, há pedaço mais longa, habitualmente num retiro de mês 9, 10 dias, porventura 11, se é necessário para a pessoa ou para o grupo que está a fazer os exercícios, em que Inácio começa por nos propor uma meditação sobre Jesus, Rei, que nos chama a segui-lo, e fazemos essa primeira meditação no primeiro dia. Depois vem uns textos ou uns temas, umas meditações sobre a vida oculta, a Anunciação, o Nascimento, a apresentação do templo, etc. Depois vem, no 4º dia dessa longa etapa da segunda semana, o chamado Dia Inaciano, com meditações que Santo Inácio escreveu com sua mão, com seu punho, e nos põe a rezar. A meditação das 2 bandeiras, chamada assim, depois se explicará isto tudo na devida altura, com paz e sossego. A meditação dos 3 graus de humildade, a meditação dos 3 grupos de pessoas que querem ser santas, mas cada uma reage à sua maneira
e Inácio nos faz confrontar com esse mistério, afinal, de discernimento para encontrar a vontade de Deus. E depois continua a segunda semana rezando a vida pública. Como disse há pouco, a terceira semana começa com a ceia e reza-se a paixão. Estar 4, 5 dias a rezar a ceia e a paixão é uma experiência para muita gente única na vida. Em silêncio, em oração. Terminada a terceira, temos a última semana, a quarta, que, como disse, a ressurreição e a ascensão. Tudo termina, os exercícios, com a chamada contemplação para alcançar amor. É a última contemplação que Inácio põe. Parece que ele tem um bocadinho este ensinamento. Se porventura 30 dias ou 29 dias a rezar não chegaram para ordenar a vida, vamos agora dar este remate, esta maneira final de nos pôr em oração na contemplação para alcançar amor. Se durante 29 dias não ordenamos a vida e não alcançamos amor por Jesus e pelo Pai, que ao menos agora esta meditação, como síntese, como chave de ouro, nos ajude a entrar neste mistério. Então, é este o caminho dos exercícios espirituais que Inácio fez e que ajudou muitos a fazer, leigos, leigas, sacerdotes, diocesanos e jovens que depois entraram na companhia de Jesus, alguns, como Francisco Xavier, como Simão Rodrigues, o nosso português de Vozela, o primeiro jesuíta português e o primeiro provincial superior dos jesuítas em Portugal. Mas sempre esta preocupação de ajudar os exercitantes a caminhar na busca desta maneira de ordenar a vida. Ordenar a vida é o modo, portanto, como Inácio define o fim dos exercícios. Ordenar a vida porque somos homens e mulheres com paixões desordenadas. Ordenar a vida para dar maior glória a Deus e para servir no mais urgente e no mais universal. Ordenar a vida para em tudo e só fazer a vontade divina, a vontade do Pai. Ordenar a vida para sermos contemplativos na ação, para em tudo amar e servir, para encontrar Deus em todas as coisas e todas as coisas em Deus. Ordenar a vida para melhor realizar a missão que o Senhor quer de mim. Na família, no trabalho, na paróquia, quer-me sacerdote, quer-me dominicano, quer-me franciscano, tenho que ordenar a vida para buscar a missão, o caminho, o carisma, porventura, onde Deus quer que eu realize a minha vocação e a minha vida. Ordenar a vida para encontrar e buscar Deus em todas as coisas. Então, é esta caminhada com um programa com este nome, Ordenar a Vida, que nós vamos seguir daqui por diante, durante, porventura, muitas semanas. Eu vou tentando, agora, hoje é o primeiro programa, para apresentar um bocadinho o nosso itinerário, para perceberem de onde vêm os exercícios espirituais, como livro escrito por Inácio e este comentário escrito por mim, para ajudar a perceber as palavras de Inácio, as meditações, o caminho. O livro dos exercícios, esqueci-me de dizer há pouco, também apresenta muitas outras maravilhas. O Santo Inácio vai falar de modos de rezar, como é que se faz, meditação, contemplação, modos mais simples de rezar.
vai falar de regras de discernimento espiritual, regras para a primeira semana, quando rezamos o pecado, regras para depois, para a segunda semana. Vai falar das regras para se ordenar no comer e regras para distribuir esmolas, que era no tempo dele e hoje também, aplicadas ao homem e à mulher de hoje, também têm o seu lugar. E tem depois as regras de sentir com a Igreja. Como é que um cristão se deve sentir no coração da Igreja, numa atitude de colaboração, de serviço, de obediência. Como vê, uma série, um leque imenso, não só das meditações, não só das contemplações, mas até dos conselhos que ele dá sobre a oração e também das regras que ele coloca diante de nós. Vamos, portanto, começar esta caminhada para cada um de nós tentar ordenar a sua própria vida. Despeço-me de todos, até para a semana, se Deus quiser, em que começaremos com mais rigor. Hoje foi mais uma apresentação e vou-vos dar a bênção em nome de Deus, para que este Deus nos ajude a todos a fazer esta experiência espiritual e a ordenar a nossa vida. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Até para a semana, se Deus quiser.